Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos 2 últimos dias, os Verdes promoveram as suas jornadas parlamentares em torno da ameaça e dos riscos decorrentes da central nuclear de Almaraz. O propósito destas jornadas foi ouvir e debater os riscos que a central de Almaraz representa para Portugal e, em concreto, para as populações e para os territórios localizados na Raia e na zona ribeirinha do Tejo. Nestes últimos dias, os Verdes percorreram assim os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre para avaliar a forma como estamos ou não preparados para enfrentar esta ameaça. Ouvimos e reunimos com as populações e com variadíssimas entidades, desde entidades ligadas à saúde, à proteção civil e à segurança, até aos bombeiros, autarcas, instituições de ensino e agentes económicos destes 2 distritos. De todos estes contactos, os Verdes puderam concluir que há muito para fazer e a vários níveis. Por isso, destas jornadas resultarão várias iniciativas, designadamente ao nível da Assembleia da República, que os Verdes pretendem apresentar para serem discutidas e votadas neste plenário. A primeira delas, que aliás está já agendada para discussão no próximo dia 17 de fevereiro, diz respeito a um projeto de lei que pretende impedir a importação de eletricidade proveniente de fonte nuclear. De facto, se nós rejeitamos a produção de energia nuclear, teremos de ser consequentes nessa decisão, ou seja, rejeitar o nuclear não significa apenas não o produzir, mas também não o comprar e não o consumir. A nosso ver, só desta forma a rejeição do nuclear alcança a sua plenitude. Se rejeitamos a produção de energia nuclear, impõe-se também impedir ou proibir a sua comercialização no nosso país. Impõe-se, portanto, proibir a sua importação. Se assim não for, a rejeição do nuclear será uma rejeição manca e parcial e os Verdes consideram que esta rejeição deverá ser clara, integral e inequívoca. É este o objetivo desta primeira iniciativa legislativa. Com a segunda, também um projeto de lei, os Verdes pretendem que se promovam no nosso país ensaios no terreno relativos à emergência do risco nuclear. Na verdade, como nós podemos constatar nestas jornadas, os planos de emergência que prevêem o risco radiológico nunca foram objeto de testes no terreno. Os planos de emergência não foram, nem estão a ser testados no terreno com as múltiplas entidades previsivelmente envolvidas e com amostras de população, o que significa que não está provada a sua eficiência real. Ora, como todos os planos de emergência, estes planos, pelo risco que está subjacente e pela ameaça que representa a central de Almaraz, precisam efetivamente ser testados, não só para podermos percepcionar as suas falhas e para as corrigir, mas também para podermos adaptá-las a uma eventualidade que ninguém deseja. Como podemos constatar durante estas jornadas parlamentares, há entidades que não têm sequer ideia do que fazer em caso de acidente com a central de Almaraz. É também por isso que os testes no terreno dos planos de emergência ganham uma importância decisiva nesta matéria. Por fim, os Verdes pretendem apresentar uma resolução no sentido de permitir a informação adequada e os esclarecimentos às populações, porque as pessoas hoje não sabem o que fazer, nem como sequer serão avisadas, nem como será feito o alerta em caso de acidente. O Partido Ecologista aos Verdes propõe assim que sejam criados vários mecanismos de informação às populações, tal como sucede em caso de sismo ou no caso do dengue. Os riscos de um acidente em Almaraz implicam ou exigem que a população esteja devidamente informada sobre os comportamentos adequados. Finalmente, e agora tratando-se mais de uma exigência do que de uma proposta, os Verdes consideram que o Governo português deveria clarificar a sua posição sobre o encerramento da central nuclear de Almaraz. É verdade que o Governo já manifestou o seu profundo desagrado e preocupação pelo facto de não ter sido ouvido sobre a construção do armazém temporário para resíduos nucleares, tendo inclusivamente, como de resto é público, apresentado uma queixa a Bruxelas, mas ainda assim os Verdes consideram que face ao estado obsoleto da central nuclear de Almaraz, que já há muito ultrapassou o seu período útil de vida, constituindo assim uma ameaça agravada e um risco acrescido,
o Governo não pode deixar de tomar uma posição firme sobre o não funcionamento da central de Almaraz. E não pode, porque só dessa forma o Governo defenderá intransigentemente os interesses do nosso país, a segurança das nossas populações, do nosso território e dos valores ambientais, designadamente do Rio Tejo, que se encontra efetivamente ameaçado pela central nuclear, até porque as suas águas são usadas para o sistema de refrigeração da central. Assim, face à importância e à dimensão da ameaça, os Verdes consideram que o grave incidente diplomático que foi criado pelo facto do Governo espanhol não ter envolvido o Governo português na avaliação da construção do armazém para resíduos nucleares não deve ser tratado apenas através das diligências desencadeadas pelo Ministério do Ambiente. A nosso ver, o assunto e a sua gravidade requerem o envolvimento também do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também do próprio Primeiro-Ministro, que, aliás, deveria tornar públicas as diligências desenvolvidas ou a desenvolver nesta matéria, e consideramos mesmo que deve haver também um envolvimento do próprio Presidente da República. Se com o fogo não se brinca, muito menos com o nuclear. E por isso aguardamos e esperamos que as restantes bancadas desta Assembleia acompanhem estas propostas do Partido Ecologista aos Verdes numa matéria tão sensível como é esta da central nuclear de Almaraz. Disse.